Olá, eu sou a professora Malu, da ETEC Lauro Gomes, e essa é uma apresentação sobre a classificação dos polímeros. Esta é a primeira parte. Bom, classificação, a primeira delas, é quanto à origem do polímero. Ele pode ter uma origem natural, como, por exemplo, o látex e a madeira, ou ele pode ter uma origem sintética, como, por exemplo, os plásticos e as borrachas. Aqui, dentro de um exemplo de um polímero natural, nós temos a celulose. A celulose, ela é um polissacarídeo, ou seja, são grandes polímeros naturais formados por cadeias de monossacarídeos ligados entre si por ligações covalentes. Então, aqui nós vemos que há repetição dessas moléculas várias vezes, formando esse polímero. Eles são insolúveis em água, são considerados um carboidrato e são conhecidos como glicanos. Aqui, outro polímero natural é o amido, que também é um polissacarídeo. Ele é chamado de amido ou fécula, também é um carboidrato, constituído principalmente por glicose, com ligações glicosídicas. Ele é produzido por plantas verdes, servindo como reservatório de energia. Ele é muito comum na nossa alimentação, sendo encontrado em grandes quantidades em alimentos como batatas, arroz, trigo. Aqui é o látex. O látex é o polisopropeno, esse é o monômero dele, que é repetido N vezes, formando o polímero. Ele é um produto do extrativismo vegetal, é uma dispersão estável de micropartículas poliméricas em meio aquoso. É aquele líquido branco que nós vemos quando ele é retirado, extraído de seringueiras, por exemplo. Então, ele tem essa cor esbranquiçada, raramente amarelada, e ele pode ser encontrado na papoula, na seringueira, no mamoeiro e no caucho. O caucho é uma árvore da família das moráceas e ele produz uma borracha de uma qualidade inferior às demais. Aplicações dos polímeros naturais. Então, aqui um exemplo do látex. O látex ele pode ser aplicado na produção de luvas, bexigas, camisinhas. O amido ele pode ser utilizado na produção de geleias, cola e medicamentos. Bom, polímeros sintéticos. A principal matéria-prima para a produção desses polímeros sintéticos é o petróleo. O petróleo é refinado, ou seja, nós temos o petróleo bruto, é feito um refino dele, onde cada temperatura durante essa destilação, nós temos a extração de alguns produtos. Então, primeiramente, nas temperaturas mais baixas dessa destilação, saem as moléculas com as menores quantidades de carbono, então são os gases. Depois vem a nafta, que é um produto riquíssimo, principalmente em hidrocarbonetos, que tem essa variação com átomos de 5 a 8 carbonos. A gasolina, que é o isopentano, a principal componente da gasolina é o isopentano. Aí tem o querosene, depois o diesel, óleo lubrificante, gasóleo pesado e o alcatrão. E o resíduo desse processo de destilação do petróleo é o piche, que é utilizado na produção do asfalto. Da nafta, que é aquele produto riquíssimo em hidrocarbonetos, é feito o craqueamento em indústrias petroquímicas e nesse processamento são retirados vários produtos. Aqui nós temos como exemplo o etileno. E esse etileno ele é utilizado numa polimerização que vai se transformar no polietileno. Aqui nessa imagem, que não está muito clara, nós vemos o processo. A refinaria produz a nafta, que vai para uma petroquímica, que é a primeira geração dos polímeros, Dessa petroquímica, ela vai para a indústria termoplástica, que é a segunda geração, que vai produzir matérias-primas, e depois vai para a indústria de transformação, que é onde são transformados, por exemplo, matérias-primas plásticas em copos, canudos, sacolinhas e etc.
Então, aqui um outro resumo, né? A nafta vai se transformar numa peça plástica no fim. Então, a gente parte do petróleo. Nesse petróleo a gente tem, por exemplo, o diesel, a nafta e outro. A nafta compõe 20% do petróleo. Então, dela nós extraímos, por exemplo, o etileno, o propileno, tá? Que são matérias-primas para a indústria química. Tá? E o restante vai utilizado em gaseificação. Então, esses produtos para a indústria de matéria-prima compõem 70% do que é extraído da nafta. Desses 70%, 4% é utilizado na produção de plástico, 3% em outros produtos. E aqui dentre os plásticos nós temos uma gama muito grande de produtos. Por exemplo, polietileno, chamado de PE, aqui é a sigla dele, o cloreto de polivinila, que é o PVC, a espuma de poliuretano, PUR, polipropileno, PP, poliamida, PA, poliéster, o P e o poliestireno, PS. Bom, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos de fontes de monômeros e a obtenção de alguns polímeros derivados deles. Então, por exemplo, do etileno, quando adicionado ao cloreto, ele vai formar o cloreto de vinila, que forma o PVC, ou o polietileno, sem adição nenhuma, ele forma o polietileno e seus copolímeros. Quando se adiciona benzeno ao etileno, ele forma o estireno, que é matéria-prima para o poliestireno. Quando se adiciona oxigênio, vai formar o óxido de etileno, ou etileno glicol, que vai formar os poliésteres mais tarde. O propileno, quando adicionado amônia, vai formar acrilonitrila, que forma as fibras acrílicas, plásticos e borrachas. O propileno com oxigênio vai formar o óxido de propileno, que forma espumas de uretano. Propileno com benzeno vai formar o cumeno, que junto ao fenol e acetona forma as resinas fenólicas, e esse fenol com metacrilatos forma o polimetacrilato de metila, conhecido como acrílico. Bom, aqui outra classificação quanto ao número de monômeros. Então, nós temos dois tipos de polímeros classificados de acordo com o número de monômeros. Então, o primeiro deles são os homopolímeros. Os homopolímeros são formados por um único tipo de monômero, ou seja, se repete N vezes o mesmo monômero. Então, aqui a gente tem, por exemplo, representado o monômero pelas bolinhas azuis e eles são repetidos várias vezes na sequência. Aqui nós temos outro tipo de polímero também, que são os copolímeros. Os copolímeros são formados por dois ou mais tipos de monômeros. Então, aqui no exemplo, nós temos dois monômeros, as bolinhas vermelhas e as bolinhas brancas. Se eu formar um polímero a partir só de bolinhas vermelhas, eu vou ter um homopolímero. Ou só de bolinhas brancas, também eu vou ter um homopolímero. A partir do momento que eu misturo esses dois monômeros e formo um polímero, eu passo a ter um copolímero. Os copolímeros, eles podem ser classificados de 4 formas. O copolímero alternado, aleatório, em blocos, ou grafitizado ou enxertado. O alternado. O que é o copolímero alternado? O alternado é quando ele alterna monômeros diferentes de forma sempre repetida. Então, aqui eu tenho bolinha verde, bolinha rosa, verde, rosa. Então, eu vou pondo alternadamente os dois tipos de monômeros que foram utilizados. Então, por exemplo, aqui, o A representa um monômero, o B representa outro monômero. Então, eu coloco A, B, A, B, A, B e assim por diante. Aqui nós temos um polímero aleatório ou randômico. Eles são formados de forma aleatória. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os monômeros rosa e verde, e eles vão sendo colocados aleatoriamente, sem nenhuma sequência correta. Tá? Então, aqui um verde, um rosa, verde, e assim vai. Então, aqui está representando A, B, B, A, B, A, sem nenhuma sequência lógica.
Aqui nós temos os copolímeros em bloco. Copolímeros em blocos, eles são distribuídos de que forma? Eu tenho uma sequência de polímeros aqui representados por verde, depois uma sequência de polímeros representados por rosa. Então, eu tenho um bloco de cada monômero. Copolímeros grafitizados ou enxertados. Então, nós temos uma cadeia com um tipo de monômero e são enxertados outros monômeros de outros tipos, como ramificações nessa cadeia. Então, um resumo aqui de copolímeros: o copolímero aleatório, que vai misturando os diferentes tipos de monômeros, os copolímeros alternantes, que seguem uma sequência lógica, os copolímeros em blocos, então nós temos blocos de um monômero, blocos de outro monômero, e o grafitizado, que tem uma cadeia linear com um tipo de monômero e uma ramificação com outro tipo de monômero. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada!